Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Eu volto aqui para mais um fluxo de notícias do RV-GCR, de todos esses movimentos sistêmicos globais iminentes de guerra e de recolocação de uma possível reformulação global. Meus amigos, eu agradeço a presença, comunhão e visita de todos inscritos no meu canal desde o início. A todos os novos irmãos que me conhecem diariamente também, muito obrigado por quererem fazer parte dessa grande família que se torna cada dia mais grandiosa. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos humanitários, irmãos que desejam cooperar em prol de ações humanitárias e ecológicas, eu convido a todos a conhecerem a nossa instituição Coopera Frater e os programas humanitários e ecológicos Ecolux Pax, que já ajudam e impactam milhares de vidas no Brasil e fora do Brasil. Convido a todos a colaborar. É uma ação, uma ONG, uma organização não governamental, que carece da ajuda de todos, pois também ajuda a todos em seu meio, em seu redor. Meus amigos, eu pude colher algumas novas informações que eu julgo serem corretas e coerentes no processo do RV-GCR, que eu julgo serem verdadeiras, embora somente quem caminhe com a verdade é a palavra de Deus, meus amigos, e peço orientação diária a Deus também, orientação espiritual para estar vivenciando e tentando encontrar pessoas que falem a verdade, de modo coeso, de modo simples, humilde, mas também que transpareça a verdade, porque eu acho que isso é o melhor de tudo, né? Aos nossos olhos só é bonito, o que é rico, mas na verdade temos que olhar com outro tipo de olhos, com os olhos do coração, com os olhos da alma, que a maioria nos dias de hoje está cega, né, meus irmãos? Mas com muita fé, muita prática e muito amor, abriremos esses olhos para enxergar realmente o que temos que enxergar, né? E nos dias de hoje há uma grande cortina de fumaça, que eu falo, né, enxergar, porque realmente hoje é uma grande cortina, uma grande mídia que nos impede de ver todas essas situações, nos impede de ver tudo isso e ainda bloqueia ainda essas informações quando são buscadas em algumas coisas, mas enfim, estamos aqui para lutar por uma verdade, estamos aqui para diariamente informar acima de tudo e contextualizar essas situações que favorecem também o Great Reset, o Global Currency Reset, a reavaliação das moedas e o pagamento dos títulos, laços e vínculos históricos, né? Meus amigos, segundo algumas informações da inteligência bem legais que eu pude colher nessa tarde para essa noitinha, eu gostaria de informar os meus amigos aí, gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou ler. Vamos lá? A nova United States Treasury Note. Os elders, as equipes de reavaliação, o Departamento de Operações e Defesa estão esperando que os bancos finais removam completamente o dólar fiduciário das contas internacionais M1, enquanto a United States Treasury Note assume o mundo todo. A moeda digital dos Estados Unidos, N, e dólares no último dia devem estar no final do dia útil já na sexta-feira, 18/3, quando as notificações começarão. A declaração compartilhada é que o dólar fiduciário tem que sair inteiramente do sistema bancário. Mas que sistema bancário? Essa afirmação é feita pelas famílias que se sentem à frente de todas as mesas e é inexplicável. O Banco Mundial e o Sistema Monetário, coordenado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco de Compensações Internacionais, BIS, e o Banco da Inglaterra e o Banco da América, juntamente com a União Europeia e os Estados Unidos da América. Esse é o sistema referido. Esses também são os dólares americanos em todas as contas comerciais M1 em todo o mundo. Eles pegam o seu primeiro. Isso foi negociado sob o Global Reset Agreement, envolvendo 209 nações, julgado pela Corte Mundial, ou este é outro movimento, apenas mais uma coisa?
A confiança entre as partes envolvidas é obviamente nula. Com todo o Estado-nação que está sendo reavaliado, apenas aqueles que residem fora da nação podem trocar por valor real. Por exemplo, os cidadãos que vivem nos Estados Unidos, neste país, receberão $1 para $1. Fora dos Estados Unidos, obtém o que o Forex mostra. O Forex é um mercado financeiro. Isso pode ser uma grande perca para muitas contas com dólares americanos e eles não podem ser trocados por United States Treasury Notes. Todo indivíduo em qualquer lugar do mundo, além dos Estados Unidos, deve agradecer a todas essas equipes por suas proteções de longo alcance. É por causa deste ato e deste último atraso negociado que todos em todos os lugares estarão seguros com suas posses de dólares americanos. Como isso poderia ser permitido e até mesmo planejado? Que a moeda do mundo, a mesma moeda que a maioria dos Estados-nação atrelou a todas as suas trocas, é possível que esses inocentes fiquem somente com o papel higiênico disso? Meu Deus, de um lado muito corrupto, os globalistas estão buscando empobrecer e exterminar a população. Isso é absolutamente possível por parte desses sociopatas. Ninguém pode culpar os membros por esse movimento de autoproteção. Todos nós temos que proteger nossas famílias primeiro. Graças a Deus, ele incluíram todos os outros nessa proteção. Somos todos uma grande família. Bom, meus amigos, certamente existe uma grande movimentação, né, assim como foi dito, para que se espere que esse atual dólar, né, o S-dólar, esteja extinto e falido. E é o que está acontecendo, é o que vai acontecer nos próximos dias e meses. E é o que eu digo a vocês, né, que o dólar poderia estar extinto até o meio desse ano dentro de uma posição de fora da moeda de reserva. Isso pode acontecer até o meio desse ano, então parece que isso vai acontecer. Agora, se eles conseguirem, se os Estados Unidos se mostrar promissor em toda essa forma de gestionar, né, essa moeda de reserva através do ouro e deixando o petrodólar de lado, talvez consiga manter sua hegemonia mundial, que eu acho que é isso que eles vão caminhar, mas é muito possível que esse plano ainda não dê certo, porque China e Rússia estão nessa briga também, e China se mostra muito mais eficiente nesse caso, mas enfim, os Estados Unidos podem reformular e começar a utilizar e ser gestionado até uma possível reviravolta de uma forma de governo. Quem sabe, né? O pessoal da teoria da conspiração está certo. Vamos vendo. Sinais que fazem parte do grande reset. Durante a guerra, a pessoa está devidamente distraída. Ver o quadro geral fica ainda mais difícil, mas é possível que a grande reinicialização tenha apenas entrado em uma nova fase, nomeadamente a guerra. Na Ucrânia, causará danos duradouros à economia global e, em alguns lugares, os danos serão usados de acordo com a agenda de reconstruir melhor. 5 sinais de que a guerra é ideal para a grande reinicialização. É guerra, e a guerra distrai. Enquanto a informação na mídia está aumentando, a guerra política tem um tópico totalmente novo. O Covid é apenas mencionado de passagem. O fato apenas de merecer o ter sido suspenso de maio não faz mais menção à mídia. Mas a guerra é uma coisa completamente nova, ou faz parte da agenda que realmente começou em 2020 com a política do corona. A guerra na Ucrânia tem tudo a ver com os interesses geopolíticos ocidentais e russos travados com o povo. Há muito mais por trás disso. Ainda mais redefinições. Economicamente, a grande reinicialização pode ser melhor abordada usando o conceito de destruição criativa. Pinochet na década de 1970. Também a economia foi intencionalmente e deliberadamente destruída para depois reconstruí-la, de acordo com as próprias ideias. Build Back Better é uma ideia atual que a tecnocracia global quer implementar. Os últimos anos da dívida privada de seus corpos com governamentais se acostumaram sempre com duas intervenções
que visam suas vidas privadas e seus próprios corpos. Terapias genéticas experimentais foram normalizadas. A riqueza foi para pequenas dimensões para cima e com médias de empresas para atender o mercado em favor das grandes dimensões, mas o pacote econômico ainda não aconteceu. O Off Guardian da Grã-Bretanha refletiu sobre como o conflito atual entre Rússia e Ucrânia é o próximo reajuste para a agenda do Fórum Econômico Mundial, apoiado por uma rede de atores a uma rede difusa de parcerias públicas e privadas. Interrupção das cadeias de suprimentos. As cadeias de suprimentos globais estão sob forte pressão desde o início de 2020, mas não entraram em total. Parece ter efeitos ainda mais graves, pelo menos guerra na Europa e na África. A inflação está aumentando, o combustível está se tornando mais caro e as cadeias de produção vacilando. Emmanuel Macron alertou recentemente que espera instabilidade no fornecimento de alimentos na Europa e na Ásia. Devemos reavaliar nossas estratégias de produção para defensores de nossa soberania, mas também reavaliar uma estratégia para a África, sem o qual vários países com fome nos próximos 12 a 18 anos. A estagnação econômica e o aumento da inflação empobrecerão grande parte da população. Trabalho por máquinas, ainda mais tecnologia e digitalização. Devido às consequências econômicas, será possível reduzir o número de trabalhadores. Ao mesmo tempo, podem usar a situação para novas tecnologias no mundo do trabalho. O fator decisivo será a acessibilidade de pessoas a essas inovações. O trabalho preparatório foi feito. A digitalização e a tecnologia alternativa de pessoas. Isso só pode acontecer de maneira que os bilionários imaginam. E os planos digitais também são vendidos como ecológicos e tornam particularmente atraentes para o meio que são os de esquerda verde. O enorme consumo de energia da indústria 4.0 é mantido em segredo. Sanções contra a Rússia promovem os objetivos de desenvolvimento sustentável. Desencadeia uma rápida ligação da indústria energética europeia, que provavelmente não teria sido possível sem ela. A dependência do gás dos russos agora se deve ao petróleo e ainda mais rapidamente. As probabilidades contra a Rússia são necessariamente canalizadas uma luta contra as mudanças climáticas, suposta energia verde para substituir o gás russo. Isso é central para a agenda da Organização das Nações Unidas, que deve ser implementado até meados de 2030. Mais importante, eles serão fundamentais para a transformação do capitalismo de acionistas, que agora está sendo anunciado como capitalismo, pelas elites em Davos. Orientação de alimentos ao boom da síntese. Resumimos a distopia neofeudal em uma frase: você vai comer insetos e nós colonizaremos Marte. Isso é o que é proposto, mas faz com que as pessoas desistam e comam coisas cultivadas em laboratórios. Rússia e Ucrânia são o celeiro do mundo e também grandes exportadores de fertilizantes. Isso pode causar uma enorme dificuldade e deve dar um forte impulso em imitações de carne. Lembre-se, Impossible Foods, financiado por Bill Gates. Espere a produção de investidores por meio da regulamentação CRISPR, uma tecnologia que permite mudar a tecnologia de proteínas de processos industriais a partir de uma reforma. Pense nas palavras de Macron acima. A exclusão SWIFT da Rússia. A TKP já informou sobre as possíveis consequências da exclusão, mas também pode servir como um modelo para o novo sistema bancário, que primeiro precisa de uma redefinição econômica para prender grandes faixas da população mundial a uma nova rede centralizada de controle. A maioria dos economistas críticos concorda que a exclusão apenas apressará o processo de dissociação da China em relação ao dólar. A China é uma pedra no sapato do dólar como a moeda da reserva mundial. Agora você pode amarrar mais a Rússia
e remodelar o mercado da Eurásia. Em vez do SWIFT, jogadores como Paquistão, Índia, Indonésia, Tailândia e Vietnã podem usar o yuan digital para pagamentos internacionais. A China seria a grande vencedora da guerra. Um momento crucial também pode chegar para criptomoedas como o Bitcoin. A demanda certamente aumentará, os governos regular, blockchains públicos em vez de criptomoedas descentralizadas serão uma agenda. Isso pode servir como um ensaio geral para a CBDC, um objetivo fundamental de Build Back Better e um novo mundo da ordem neofeudal. Cada transação seria então monitorada. Certamente, meus amigos, há uma grande forma e reflexão de ver esses assuntos e é uma grande questão de monitoramento tudo isso, para que não haja todas essas deturpações, distorções do sistema, roubos, hackers e várias outras situações. O mundo passa por uma grande reformulação, um grande movimento está sendo dado, né? E nós temos que observar isso, pois isso está diante dos nossos olhos. E uma última forma de pensamento a ser explanada aqui também. Putin e toda a crise global estão chegando ao fim. Em um discurso ontem, Putin compartilhou com o mundo o conhecimento da Rússia sobre os males que a CIA e outros criminosos dos Illuminatis causaram. A Arábia Saudita aliou-se à China e seu yuan lastreado em ouro. Lembre-se do anúncio de Xi Jinping, presidente da China, há 2 anos sobre o novo yuan apoiado em ouro. A Rússia agora declarou que seu rublo é lastreado em ouro. O valor dessas moedas mudou em relação ao dólar americano? Não. Como isso é possível? Só é possível se houver notícias falsas, profundas e controles rígidos por parte das agências de crédito e controle criminosas. O RVGCR revelará o verdadeiro valor do rublo, do yuan e do dólar, juntamente com a mudança no valor de centenas de países. Diz que essa revelação verdadeira, golden, acontecerá em breve e ainda este mês. O dólar americano compra metade do que comprava até um mês atrás. $1 não vale mais $1 em qualquer lugar. E isso não é inflação provocada por uma população hipergastosa. É inflação provocada por meios artificiais. É a espiral da morte criada pelos Illuminatis de uma grande nação. Obviamente, os globalistas querem que os Estados Unidos sofram como a Venezuela ou o Zimbábue. Os dólares que esses globalistas mantêm se tornarão mais inúteis até o GCR, assim eles acreditam. Obviamente, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional ainda estão travando uma batalha e nenhum dinheiro ainda foi liberado. Os Illuminatis ainda têm o controle do sistema bancário e enquanto todos os atos malignos contra nós, o povo, são registrados. Um desses atos malignos foi a aprovação da Lei de Financiamento do Governo Federal de R$1,5 trilhão, além de uma seção enorme sob o controle de armas. Seu documento de 2.600 páginas cobre tudo sob o sol, incluindo 13,6 bilhões para a Ucrânia para lutar em uma guerra que terminou em 13,6 bilhões. Colocaram muitos no bolso de cada um e percorreram um longo caminho para curar essa grande nação, atualmente devastada por atos criminosos cometidos por este mesmo Congresso. Em vez disso, o Congresso votou em um aumento salarial de 21%. Todos os 535 membros que trabalham em apoio aos Rockefeller, Rothschild, Fórum Econômico Mundial, Organização das Nações Unidas, Agenda Globalista e o Acordo de Paris são traidores do povo que foram eleitos para servir. Bom, meus amigos, são as últimas novidades, os últimos pensamentos, e dizer que toda essa ordem, toda essa questão está caindo de forma rápida, todo esse castelo de cartas está desmoronando, isso está acontecendo e vale observar a partir de agora todas essas mídias que falam sobre teorias de governo, teorias das quais pareciam ser impossíveis, estão se tornando possível a cada dia. Eu faço votos que os irmãos abram seus olhos e não vejam só liberação, dinheiro. Vejam outras coisas, vejam outras questões acontecendo
que o dinheiro propriamente virá no tempo certo, quando tudo isso se tornar seguro para todos nós, inclusive essas comunicações com as instituições bancárias, essas comunicações com os redemption centers e essas primeiras notificações oficiais, né? Isso vem chegando a cada vez à mão de mais pessoas, eu venho falando diariamente sobre isso, e peço que os irmãos façam essa diligência também, pois essas informações eu não crio, eu não faço, eu não tenho capacidade para isso, mas eu tenho capacidade para buscar e ver o que realmente está sendo falado, confrontar essas informações e ver o que o mundo todo participa e ver para onde o mundo todo vai. É isso que eu estou me posicionando e posiciono diariamente, os irmãos estão aí. Portanto, meus amigos, continuem me dando essa força maravilhosa. O seu comentário, o seu like, a sua inscrição ajuda muito que o meu conteúdo seja cada vez mais impulsionado e se mantenha firme e direcionado a novas pessoas, direcionado a novos amigos, e continue se inscrevendo, isso é muito importante para que tudo isso continue. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. Os irmãos quiserem observar as notícias e me darem o prazer, o irmão fica lisonjeado com a visita de cada irmão, de cada irmã. Que Deus abençoe e rodeie a sua casa. Que vocês continuem tendo um excelente restinho de quinta-feira após esse fluxo de notícias e após o irmão encerrar a comunicação. E que Deus abençoe, proteja e guarde o caminho de cada um de forma sobrenatural com seu Espírito Santo. Até amanhã, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tenham um bom descanso. Tchau, tchau.